Olha aí, né, pessoal? Quem poderia imaginar que mais um dado econômico está decepcionando, está causando um certo temor em relação ao futuro econômico do Brasil? Dessa vez aqui, a confiança do brasileiro na economia, especialmente a confiança do consumidor no futuro econômico do Brasil. E esse indicador aqui está caindo também, junto com outros indicadores que já acompanharam essa tendência nos últimos meses, nas últimas semanas. A produtividade brasileira, o crescimento da economia, setores específicos como varejo, serviços, a indústria, enfim, tudo está desacelerando, as coisas estão ficando um pouco piores nos últimos meses e agora o consumo que aponta a linha final dessa sequência econômica toda também já mostra sinais de desgastes. Os consumidores de fato estão reduzindo a sua expectativa em relação à economia brasileira e perdendo um pouco daquele ímpeto de consumo típico do nosso país nos últimos meses, nos últimos semestres, provavelmente, e justamente em resposta a uma tendência de quebra da confiança nas expectativas de como vai ser o futuro econômico do Brasil, né? Então vamos dar uma olhada nessas informações, nesses números, nesses dados que foram apresentados aqui pela Fundação Getúlio Vargas, Instituto Brasileiro de Economia. Sempre trago aqui os dados desse pessoal para a gente acompanhar, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esses dados foram revelados aqui recentemente pela FGV-IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aí, e o pessoal da Gazeta do Povo, que é onde eu estou lendo essa notícia, eles citam também aqui que as empresas e o mercado financeiro como um todo já estão diminuindo suas expectativas, a sua confiança em relação à economia brasileira, e agora também a confiança do consumidor está recuando, está diminuindo. É o primeiro nível, o primeiro recuo em 4 meses e o menor nível desde junho, quando, gosto sempre de frisar isso, né? Primeiro semestre de 2023, ainda estávamos sob os efeitos das políticas econômicas do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Essas coisas demoram tempo, tem uma latência até que elas comecem a mostrar os seus resultados na economia. Então, as políticas boas econômicas, né, do governo Bolsonaro, com Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia, demoraram até mostrar os seus efeitos, um caminho longo, mas quando os resultados começaram a aparecer, foram muito positivos, né? Já as medidas desastradas do governo Lula estão sendo tomadas agora, estão sendo feitas agora, ainda vão levar um tempo para mostrar os resultados de forma completa. Agora a coisa está começando a acontecer. Então lá em junho, primeiro semestre, todo mundo estava otimista, né? O pessoal falando, não, o governo Lula aí tá tranquilaço, não piorou nada, não fez nada de doideira econômica, tá ortodoxia total. Mas agora o cenário começa a se reverter, nós temos uma mudança nessa tendência aí. O pessoal aqui da Gazeta do Povo pondera que a medida desse índice de confiança é importante porque isso estima o comportamento futuro da economia, né? O que as pessoas vão fazer no futuro com o seu dinheiro. Vão segurar um pouquinho, vão gastar um pouco mais, a economia vai ficar mais aquecida, vai ficar mais retraída, né? Então, quando esse índice cai, ele indica uma menor disposição do consumidor para gastar, especialmente aí com bens e serviços mais caros que geralmente são comprados em prestações. Então, o consumidor com uma confiança menor na economia não quer se endividar, muito menos no longo prazo. Então, essas coisas que demandam mais dinheiro para serem adquiridas ou que demandam um parcelamento maior costumam ter algum tipo de prejuízo no seu resultado por conta de uma confiança menor do consumidor na economia. Então, a principal preocupação dos consumidores é a questão do mercado de trabalho, né? O desemprego, aí que está o grande ponto, é importante frisar isso aqui, isso nos dá uma boa deixa para lidar com números oficiais, né? Você viu aí que a questão do desemprego está diminuindo, né? Os menores patamares de desemprego em muitos anos, número muito festejado. Eu fiz um vídeo aqui um tempo atrás no canal falando sobre isso, inclusive citando o fato de que, embora o desemprego esteja constantemente diminuindo, então ele vai ser sempre menor, o resultado sempre menor, isso é um agregado de muitos anos, porque se temos hoje um desemprego menor do que 10 anos atrás, isso aí é resultado de vários sucessivos governos, né? Mas o importante é o nível em que empregos estão sendo criados, e esse nível está caindo conforme dados do CAGED
Isso é muito importante. Então o desemprego está diminuindo sim de forma constante. Em um ano aí caiu 1%, conforme você pode ver aqui, dados do IBGE. Muito cuidado com dados do IBGE, principalmente depois da entrada do senhor Márcio Postman na presidência desse instituto, porque esses dados aqui já não são tão confiáveis como eram no passado. São muito mais tortura numérica do que qualquer outra coisa. Só que desemprego está caindo, porém, olha só, a taxa de participação na força de trabalho caiu de 62,7% para 61,8%, mais ou menos 1% também de queda aqui da população com mais de 14 anos. Isso aqui significa que, proporcionalmente, menos brasileiros em idade de trabalhar estão trabalhando ou procurando emprego, né? Ou seja, o desemprego está caindo, mas menos gente está trabalhando ou procurando emprego. São dados aí que você percebe claramente que não estão fechando, uma conta que não está fechando, né? Mas aí outras razões aqui contribuem para uma queda na confiança do consumidor brasileiro, por exemplo, o elevado nível de endividamento e inadimplência, mesmo com o programa Desenrola Brasil lá e tudo mais, o fato é que as condições que criam o endividamento do brasileiro estão todas aí, estão mantidas, nada mudou nesse sentido aí. O impacto limitado da queda na taxa de juros iniciada em agosto, porque uma queda sutil, isso aí não vai mostrar muito efeito, principalmente em matéria de endividamento, né? E as incertezas também geradas aí pelo conflito em Israel, lá na Palestina, por conta das ações do grupo Hamas. Então, todo o cenário de guerra, também o cenário da taxa de juros, o endividamento, faz o consumidor brasileiro ficar um pouco receoso em relação ao futuro econômico do Brasil, né? A questão da guerra aqui é porque existe sempre aquele temor de que isso possa pressionar os preços do petróleo, influenciando no valor do combustível aqui no Brasil, gasolina e diesel, o que por consequência não apenas torna esses itens mais caros, mas faz com que toda a cadeia produtiva seja impactada, todos os demais itens de consumo sejam impactados lá no final das contas. Então, as expectativas para os próximos meses aí também pioraram entre os consumidores. A Ana Carolina Gouveia, que é uma economista do Instituto lá da Fundação Getúlio Vargas, ela disse que o pessimismo dos consumidores é generalizado em todas as classes de renda e capitais, acendendo, tá certo, né? Um sinal de alerta devido à preocupação com a resiliência do mercado de trabalho, que é um fator importante na recuperação da confiança. E aqui o pessoal da Gazeta do Povo faz questão de mensurar que esses dados aqui foram fechados antes do pessoal lá, do Lula, de forma específica, fazer aquela declaração fatídica lá no dia 27 de outubro, dizendo que dificilmente conseguiria zerar o déficit das contas públicas em 2024, aquela fatídica fala dele lá que fez os mercados desabarem e tudo mais. Ou seja, é bem provável que o cenário da confiança econômica esteja ainda pior hoje, com base nessas novas informações, a realidade colocada às claras aí pelo governo Lula, de que não há um legítimo compromisso fiscal no seu governo. Com essa realidade, é bem provável, então, que nós tenhamos uma confiança ainda menor do consumidor hoje, né, no dia de hoje, atualmente, sendo que essa pesquisa reflete um cenário anterior, né? E aqui a intenção de compra das famílias, que é medido por outro instituto aqui, pela Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, teve em outubro a menor alta desde outubro do ano passado, desde outubro de 2022, né? Ou seja, a queda da taxa de juros é contínua, tem aí as campanhas de renegociação de dívidas, o programa Desenrola e tudo mais, porém, aí vem o grande ponto, né? Isso não muda o fato de que as instituições financeiras estão sendo muito mais seletivas na hora de conceder crédito, porque a inadimplência está muito alta, e principalmente agora com esse lance do cartão de crédito, a coisa vai piorar ainda mais no sentido do consumo de longo prazo, do financiamento, do parcelamento. Então é óbvio que no final das contas o grande fator aqui não é nem a guerra lá em Israel, os eventos exteriores, não é a taxa de juros. O grande problema é a incerteza com o governo Lula, o rumo que o governo Lula pode tomar em matéria econômica. E agora que a gente começa a ver os resultados, as pessoas no geral começam a ver os resultados, todo mundo começa a comparar o cenário anterior, em que a economia estava constantemente dando sinais de melhora, a casa parecia estar ficando mais arrumada, com o atual cenário, que dá até aquele gostinho de déjà vu, né? O pessoal já viu isso acontecendo no passado, o pessoal sabe para onde que isso vai. Então muita gente acaba ficando
com receio de gastar dinheiro, de consumir, de comprar outros itens, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Tem muita preocupação em relação ao emprego, então as pessoas não querem se endividar com o risco de ficarem desempregadas amanhã e com uma dívida ainda por cima nas costas para arcar e consumir parte da sua pequena renda. Então, de forma geral, o que nós estamos vendo na sociedade, principalmente no consumidor, que é aquele indivíduo que tem dinheiro para gastar e é quem circula a economia interna, aquela economia dentro do Brasil, que nós estamos vendo é um reflexo de toda essa insegurança que foi criada pela péssima gestão do governo Lula e do Fernando Haddad enquanto ministro da Fazenda, essa dupla trabalhando na economia e causando toda sorte de transtornos econômicos, derrubando a confiança do consumidor brasileiro, assim como já foi feito com o mercado financeiro e também com o próprio pessoal do comércio, das indústrias e de outras áreas econômicas, a prestação de serviço, por exemplo, né? Então, estamos vendo um ajuste das perspectivas econômicas. Todo mundo agora já está entendendo a real, a ficha de todo mundo já está caindo, né? O governo Lula realmente não é uma boa pedida, não traz um bom cenário em matéria econômica para ninguém. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.